Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos conforme nos propusemos, descendo sempre a nossa escola, que nos propicia esses momentos deliciosos de podermos divulgar essa doutrina. E hoje nós vamos falar sobre Espírito Errante, tomo único, módulo 1, roteiro 4. É muito comum acharmos que erraticidade tem a ver com inferioridade. Será que tem a ver? Será que quem está na erraticidade está na inferioridade? Será que o que será essa erraticidade? Nós vamos compreender aquilo que há muito tempo eu venho dizendo para vocês, o local onde está o nosso banquinho do pensamento. Vamos conhecer um pouquinho desse banquinho do pensamento? Então, erraticidade é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de suas existências corpóreas. A erraticidade, mesmo sendo muito longa, não é perpétua. Após determinado período, o espírito voltará a uma existência apropriada ao seu aprendizado e aperfeiçoamento. Onde é que eu fico nesse tempo? No banquinho do pensamento. É ali que eu vou verificar as minhas faltas. Eu vou verificar que tudo que foi colocado no planejamento reencarnatório estava nas minhas mãos a execução. Eu deixei de executar. É aqui que eu vou redimir os pecados cometidos, se é que podemos chamar pecado, mas os nossos deslizes morais cometidos. É aqui que eu vou refletir. É aqui que eu vou abrandar a minha culpa através do meu arrependimento. E neste momento, quando estiver todas as minhas culpas sanadas, resolvidas, eu efetivamente ter aprendido e ter me arrependido daquilo que pratiquei, é que eu estarei pronto a receber novas missões, que eu estarei pronto para reencarnar. Então, a erraticidade não é local de inferioridade, muito ao contrário. E olha que Leon Denis nos fala. A erraticidade não é sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem, ou espíritos puros que não necessitam mais sofrer reencarnações. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões, levam uma vida errante, desordenada e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Então, o espírito errante, separado do corpo físico pela desencarnação, o espírito, na maioria das vezes, reencarna depois de intervalos mais ou menos longos. Nesses intervalos, entre as encarnações, a alma se encontra na condição de espírito errante, à espera de um novo destino. Esses intervalos entre as encarnações podem durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos, não existindo, nesse sentido, limite determinado. Então, qual a situação dos espíritos errantes? Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, ele se aplica a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem as suas escolhas. O ensino dos espíritos sobre a vida e além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Por toda parte, bandos em enxame de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Então, aquela ideia de descanso eterno, que muitas das vezes nós temos, e falamos, quando eu morrer eu vou descansar eternamente. Não vai não, amiguinho. Muito ao contrário. Ali começa o verdadeiro trabalho. Ali começa as verdadeiras conquistas que iremos realizar. Porque sim, mesmo na erraticidade, iremos receber instruções dos espíritos superiores, vamos receber orientações acerca de determinados equívocos que praticamos, determinadas escolhas que fizemos, até ganharmos uma melhoria, para que quando voltarmos novamente,
a nova oportunidade nos for dada, tenhamos condições, sejamos aparelhados para enfrentar essa nova missão que se apresenta. Então, qual a situação dos espíritos errantes? Encontra-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor, que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que pode encontrar. Ou seja, você está ali procurando encontrar, se encontrar, procurando entender, né, o que deveria melhorar, como deveria melhorar. É na erraticidade, é ali no nosso banquinho do pensamento, é que efetivamente vamos compreender tudo aquilo que deixamos de realizar e que estava sempre, sempre esteve ao nosso alcance, em nossas mãos. A decisão só era nossa, só que tomamos a decisão errada, só fizemos escolhas equivocadas. Então, diferente estado da alma na erraticidade. Espíritos errantes são felizes ou desgraçados, segundo o grau de sua purificação. Tal felicidade está em correspondência com o grau da desmaterialização que haja alcançado. Então, quanto mais materializado eu estou, lembra das percepções que o espírito possui na aula passada que conversamos? Aqui, da mesma forma, se eu estou desmaterializado, ou seja, abandonado a minha matéria, né, mais feliz eu estou, mais eu compreendo, melhor eu estou amoldado às leis do Criador, a me preparando para receber novas missões e que, com certeza, são missões que eu solicito para corrigir aquilo que eu não corrigi, para poder aplacar a dor daqueles que eu causei dor. Note, infelizmente ou felizmente, a lei do esquecimento nos veta através de uma cortina, né? Nos nebria esse conhecimento. Mas todos nós requeremos as missões para as quais passamos. Nenhum de nós está no plano da Terra por não ter pedido. Nós pedimos ao Pai, nós pedimos ao Criador que nos dê a oportunidade de regressar, que nos permita corrigir os equívocos que cometemos. Ó Pai, como me arrependo das faltas que pratiquei, como eu era tolo, como eu era infantil, e hoje eu quero uma nova oportunidade, e o mundo espiritual irá avalizar esse meu pedido e novamente irá me conceder a oportunidade de aqui regressar para corrigir toda essa deficiência por mim praticada. Como ele falou, né, essa condição, esse estado na erraticidade vai depender do grau de materialização, de espiritualização que o espírito já tenha alcançado. E aí Kardec pergunta na questão 228 do Livro dos Espíritos se conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas, e os espíritos respondem: como invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. E aí, não satisfeito, Kardec ainda pergunta: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem as inconvenientes? E os espíritos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, não é um passe de mágica, você deixou o corpo e ali fica todos os seus defeitos, todas as suas imperfeições. Não, isso é um trabalho contínuo de evolução. E a cada nova reencarnação, a nossa missão é nos depurar, é nos melhorar, é largar esses defeitos e adquirir virtudes. Então, diferente estado da alma na erraticidade. Os espíritos errantes, que ainda não se desprenderam da matéria, como ela bem falou, ficam vinculados ao mundo onde acabaram de desencarnar. Poderão visitar outros mundos do mesmo grau, bem como, em havendo permissão e acompanhamento, ir a mundos superiores, mas na condição de estrangeiros.
pode entrevê-los e aspirar melhoria própria para habitá-los um dia. Os espíritos superiores, purificados, frequentemente vão a mundos inferiores para auxiliar o seu progresso. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas a fim de avançar mais depressa. Então, é o que eu falei nisso para vocês, é o banquinho do pensamento. Então, eu ali vou poder refletir por que o meu estado está tão desgraçado. O que eu fiz? Será que foi um castigo divino isso? E aí eu vou ter a consciência que não tem nada a ver com a vontade do Criador, e sim escolhas que eu pratiquei, e que estava ao meu alcance a melhoria, e eu não pratiquei essa melhoria, eu não me reformulei, eu não modifiquei os meus hábitos, eu não tirei as minhas imperfeições por vontade minha e não do Criador. E hoje esse sofrimento em que vivo, hoje essa condição de dor que eu estou a experimentar na erraticidade, é fruto das minhas atitudes, dos meus atos inconsequentes, e que agora, na erraticidade, me é apresentado como sendo a forma de resolver isso, é corrigindo essas imperfeições, é verificando essas imperfeições. É isso que é uma erraticidade. Ou seja, vamos trocar essa palavra um tanto, às vezes, complicada, né? Banquinho do pensamento. É ali que eu sou levado para refletir e compreender que Deus não é injusto. Deus é bom e justo com todos nós. Nós é que nos equivocamos, nós é que transgredimos as suas leis. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, porque a matéria corporal é menos grosseira e os espíritos gozam de todas as suas faculdades. Ou seja, o espírito está depurado, o espírito já ganhou consciência. Não há muito que se arrepender, porque ele já está bastante aprimorado. Então ele vai retornar, ele vai reencarnar quase que simultaneamente, porque ele veio em missão. Ele já está plenamente recuperado de suas faltas. Ele compreende no cenário da reencarnação qual é o seu papel. E ele vai ser seres que vai trabalhar para o bem, seres que vão ser virtuosos. É um exemplo que nós temos aí, Chico, né, nosso querido Chico, né, que sempre foi um ser muito virtuoso, trabalhou para o bem, trabalhou para ensinar, trabalhou para a melhoria, se doou para a humanidade. Então são espíritos que reencarnam numa velocidade muito grande, porque não há muito o que queimar de suas impurezas, porque viveu num mundo onde ele compreendia o seu local, qual era a sua missão. Então ele está perfeitamente depurado. E quando esses espíritos retornam já com missões mais adiantadas, para ajudar o progresso dos seus irmãos. Então a condição de feliz ou infeliz quando na erraticidade. Espíritos felizes, pessoas que forem íntegras e bondosas, que jamais cometeram uma ação má, e que sofreram enfermidade ou experimentaram rudes provações, jamais lhe faltando coragem nas adversidades, entram no mundo espiritual desfrutando de indescritível felicidade. A separação do invólucro físico se assemelha a um sonho, sem sentirem qualquer sensação de dor. Alguns espíritos descrevem que passam a perceber brilhante luz, tendo a impressão de sair de uma atmosfera constrangedora para sentir visível bem-estar. Então, observa-se que esses espíritos, eles viveram para o bem, eles compreenderam a sua missão, eles vieram com a missão fantástica de auxiliar, eles não estão preocupados com gratidão, eles não se magoam com a ingratidão, porque são espíritos já depurados, então são espíritos felizes. E quando chegam na erraticidade, vão ocupar um ambiente feliz, um ambiente iluminado. Eles estão livres do cárcere corporal que os amarrava. Espíritos em condições intermediárias, o mesmo acontece com aqueles que na vida terrena foram considerados pessoas de boa índole, que não praticaram mal, mas também não fizeram o bem. Incapazes de qualquer sacrifício para minorar um sofrimento alheio, esquivando-se de qualquer ato de caridade. Para estes, o fenômeno da morte se torna mais penoso, prolongado,
E a sensação que experimento ao adentrar ao mundo invisível não é tão alentadora. Então, alguns irmãos dirão, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Aí eu te pergunto, fizeste o bem? Abandonaste a cadeira do conforto? Abandonaste a área de conforto em que vives para servir? Procuraste doar teus talentos para aqueles que necessitam? E note, eu não estou falando em doações materiais, porque essa doação é até muito fácil de ser feita. Eu digo é você se colocar a serviço do outro, a serviço da humanidade, ensinando o teu irmão, auxiliando o teu irmão em recuperá-lo a sua conduta moral. Quantos de nós têm um cabedal de conhecimento fantástico e que está simplesmente enferrujando em nossas gavetas? Eu tenho o hábito de dizer em minhas turmas, e aqui eu repito, eu me envergonhava de ver os meus diplomas amareirando-se, as traças comendo. Isso me deixava envergonhado, eu precisava servir, eu precisava levar todo esse talento que foi dado pelo Criador, eu precisava colocar à disposição de todos. Nesse dia eu comecei a mudar o meu caminhar. Nesse dia eu comecei a compreender qual é a missão que cada um de nós temos dentro da nossa reencarnação. Erros nós cometemos, faz parte da nossa experiência, mas eu preciso, aliado a esses erros, compensar essas minhas faltas através de minha doação. Então, o espírito que nada faz, não faz o mal, mas também não faz o bem, também vai ter momentos na erradicidade bastante dolorosos, bastante sofridos. Espíritos sofredores, esse indiscutivelmente, né? O próprio nome já diz, né? Um quadro bem diverso apresenta um espírito que na existência física foi orgulhoso, que jamais preocupou-se com o aprimoramento de suas qualidades morais, espirituais, e muito menos condoeu-se dos sofrimentos alheios. O estado de alma desse espírito na erradicidade é assaz, doloroso, pois sua consciência acusa constantemente, aumentando ainda mais seus sofrimentos morais. Tal espírito tem a sensação de que seus sofrimentos são eternos, não entrevendo sequer um termo para as suas dores. Ou seja, esses espíritos que passaram dentro de suas vidas egoístas, dentro de sua pequenez, sem servir, se preocupando somente com o seu, com sua vontade, com seus desejos, vivendo dentro de uma materialidade, dentro de uma sensualidade, é claro que esses espíritos irão sofrer, meus irmãos. É claro que eles não terão iluminação. Mas será eterno? Não, não será eterno. Tudo tem um momento para se sair. Mas a demora na erradicidade nessa condição é muito maior. As sensações que esses espíritos experimentarão de sofrimento é muito prolongada. Fruto de quê? Castigo divino? Não, não tem nada a ver com castigo divino. Tem a ver com os equívocos morais praticados por esse ser. Porque sim, nós fomos criados, né? Fomos formados simples e ignorantes, com uma única finalidade: nos tornarmos seres angelicais. E se eu retardo esse caminhar para o caminho de me tornar um ser angelical, é claro que eu carrego o sofrimento. É claro que na erradicidade as minhas dores serão muito, muito, muito maiores. Então, que possamos trabalhar para que, quando daqui partimos, tenhamos, ao menos na erradicidade, um tempo menor nesse banquinho do pensamento. Que não tenhamos tantos arrependimentos a serem praticados, tantos remorsos a nos perseguirem, porque sim, os espíritos sofredores, o que vive à volta dele é o fantasma do remorso. Remorso de ações que ele praticou, de tantos males que ele criou, de tanto ego que ele se utilizou, de tanta negativa que ele se utilizou para servir os seus irmãos. Quantos irmãozinhos dele hoje desencarnaram por culpa dele, porque ele não pôde, não quis, não desejou ser solícito em estender as suas mãos advosas em socorrer esses irmãos. Só para finalizar, reforçar a ideia de que erraticidade não quer dizer somente o espírito que errou. A erraticidade é o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. E nós vimos aqui que a condição que a gente vai encontrar na erraticidade vai ser de acordo com o grau de evolução que a gente já tem atingido. Na pergunta 231 do Livro dos Espíritos, Kardec
pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E os espíritos respondem: mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhes falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhes é permitido reencarnar como for o seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, na erraticidade, como ele já falou, o banquinho do pensamento, é lá que o espírito percebe o quanto errou, o quanto ainda precisa se corrigir e requisita uma nova oportunidade para ele poder continuar esse trabalho de transformação e de evolução. Certa vez perguntaram a um sábio se existia o inferno, o purgatório e o céu. E ele, com muita sapiência, respondeu: não, isso é um estado de consciência. E a permanência no céu ou no inferno depende da sua consciência. Que tenhamos uma consciência pura, límpida, que possamos ter uma consciência de compreender a missão para a qual nós reencarnamos, para que possamos ser puros, ou ao menos tentar aparar as nossas imperfeições. E assim, encerramos mais essa aula, agradecendo sempre ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente. O nosso muito, muito, muito obrigado. A única forma que temos a dizer a vós: muito, muito, muito obrigado.